Muito bem, estamos de volta, viu? Falei que era 1 minuto, é rapidinho, né? A gente ia trazer. Vamos trazer aí o material na tela, muitos já viram, vamos ver novamente. Final de semana tivemos de movimentação na região de Jatobá, né? Onde teve um encontro aí dos partidos, dos grupos políticos. E importante a gente lembrar que sem nenhuma confusão, né? Nenhuma, pelo menos o que a gente tem até de momento, sem nenhuma agressão física, nem verbal. Cada um fez sua festa, cada um fez o seu movimento. Teve uma questão da Leila Mel, que teve que parar o show, né, por algum período. Eu vi uma nota, né, de repúdio de alguma teve associação, essa questão alguma entidade. Da Leila uma Mel. nota de repúdio aí no que diz respeito à chegada de um paredão. Também não pude me Como aprofundar a gente não sentou nessa polêmica, mas houve essa situação aí e houve uma nota de repúdio por uma associação, uma entidade aí da cidade repudiando essa atitude. Como a gente não sentou nem com Leila Mel, nem com a organização, nem com a coordenação, aí a gente só traz esse destaque, né? Porque, segundo até o professor está dizendo, a nota e as informações que a gente viu, mas graças a Deus o principal é não tivemos confusão, né? Nenhuma ação exagerada física ou de outra forma, e a gente traz isso como algo positivo. Traz mais uma vez a festa feita pelos dois grupos e eu acho que é importante a gente enaltecer, né, essa paz e que continue assim dessa forma, cada um com sua festa, com seu movimento, com a sua bandeira. Com a sua bandeira, e isso porque a gente vai ter os dias, né? Eu preciso até da confirmação. 2 pontos que eu vou trazer aqui. Teve a reunião entre as coordenações de partido na semana passada. Correto. Né? A Justiça Eleitoral convocou. E o de mais importante que me chegou dessa reunião, que eu quero dividir com você, com o senhor e a senhora em casa que está nos acompanhando, é que não é para se ter fogos de artifício durante os eventos políticos, né? O dia domingo é dia de tal candidato, sem fogos. Dia de sábado de tal candidato, sem fogos. Porque a gente sabe que, para que não tenha confusão, é muito comum, né, a Justiça Eleitoral local escolher cada dia, ou faz um sorteio, dia domingo é de qual candidato, sábado agora é do outro candidato. A gente não vai ser comum você ver esse tipo de evento. Acho que o próximo que vai acontecer é na Matinha do Mendes, Bolt. É a tradicional festa da Matinha também, né? Agora, e esse final de semana não tem o velame? Tem o velame. Ah, tem o velame. Então, só que assim, o bicho pega mesmo é no Jatobá. A gente pode ter, né, isso novo no velame, na Matinha, mas o bicho pega mesmo da União. E o importante é a gente enaltecer que foi tudo na paz. Começa com Débora, depois eu vou com o professor. É isso, e eu reforço aqui, reafirmo o que eu disse em um comentário em outro programa, que a gente tem que lutar para que cada vez mais a gente traga o debate político mais para discussão mesmo de ideias, né? E deixar de lado essa coisa, fulano botou mais carro, botou mais moto e não sei o quê. Sim, mas e pensar Seabra, né? O projeto de cidade. Será que isso é que é o mais importante? Tudo bem que a gente sabe que vai ocorrer, né? As carreatas, enfim. Mas eu fico muito preocupada porque eu percebo que, e aí é tanto de um lado quanto do outro, fica essa preocupação com esses movimentos em si e a discussão de ideias, de propostas, acaba ficando um pouco de lado, porque você acaba chegando no dia da eleição, você conhecendo muito pouco o perfil dos candidatos, né? Muito bem. Então, eu sempre fico muito receosa quanto a isso. É isso, Nerisvaldo, o debate ele precisa acontecer no campo das ideias, no campo do projeto político-pedagógico de propor, de fato, uma cidade melhor, pelo menos aí para os próximos 4 anos, a depender de quem venha vencer as eleições para prefeito na cidade de Seabra. A gente precisa ter muito cuidado com a emoção. Eu costumo dizer que a política ela termina movendo muito mais a emoção do que propriamente a razão. O TSE obriga que os candidatos declarem os bens que têm em seu nome. É claro que muitos candidatos omitem informações, sabemos disso, mas também o TSE exige que os candidatos registrem necessariamente o plano de governo. Minha pergunta que eu faço é para os eleitores: quem se atentou e está lendo o plano de governo do seu candidato necessariamente nas 3 principais áreas vitais aí, geração de emprego e renda, educação, saúde, enfim, a nível de município? Poucos eleitores se atentam a essa questão de estar lendo o plano de governo do seu candidato. É como a colega Débora disse, o debate ele precisa acontecer no campo de projeto, no campo de ideias. A disputa é aquele que apresenta a ideia melhor, aquele que apresenta possibilidades de executar determinados projetos no nosso município. E assim, Rodrigo, a preocupação fica no sentido o seguinte: a gente percebe que é justamente a população que acaba procurando e querendo esse tipo de movimento. Com e certeza. Se o candidato não faz, sai como ruim na história. Então, a gente sempre está aqui falando sobre isso, porque essa mentalidade tem que mudar da gente, nós, enquanto população. Perfeito. A gente aqui tem que mudar essa percepção de que nós temos que avaliar
avaliar se é um bom candidato para estar à frente da gestão de uma cidade não é a partir de um paredão de motos barulhentas, e sim a postura, a forma, a visão de mundo que esse candidato tem, porque isso é que vai contar para o desenvolvimento da cidade. Porque, por exemplo, eu posso até participar de um movimento político e estarei, eu sempre gostei de estar presente nos movimentos, mas assim, eu gosto mais ainda de sentar, de conversar, de discutir ideias de fato. Isso sim me atrai muito mais. E o que eu peço sempre quando eu tenho a oportunidade de estar com os dois é a seguinte: foi um pedido que eu fiz para que sejam acessíveis. Não ganhe a política e esquece, porque assim, no período de campanha você encontra todo mundo, né? São todos muito acessíveis. E depois que passa, você às vezes quer dar uma sugestão, dar uma ideia de algo que precisa ser melhorado e você não consegue encontrar, né, o gestor. Então isso é muito ruim, a cidade perde com isso. Então a gente precisa parar com isso. Tem gente que fica, vou para tal movimento, vai ter comes e bebes, vai ter cerveja, vai ter isso, vai ter aquilo. Gente, para com isso. Isso não é função do candidato ou do político. Você quer tomar sua cerveja, você vai e senta com seus amigos, bebe e paga. Tem que parar, tirar isso da cabeça de que tem que ir para um movimento para tomar cerveja. Que mentalidade é essa? Débora, é uma mentalidade provinciana. É por isso que muitas das cidades do interior não desenvolvem o suficiente, tem o potencial, mas não consegue desenvolver. E não é necessariamente culpa só dos políticos, mas também de boa parte da população por conta dessa mentalidade atrasada, essa mentalidade provinciana, a qual você acabou de descrever muito bem. Se for feita uma pesquisa de opinião pública, pode ter certeza que muitos eleitores preferem o seu candidato executando aí uma carreata, algo com um paredão, do que propriamente comparecendo ao debate. É tanto que quando o candidato não comparece ao debate, dentro das pesquisas com o eleitorado, muitos dizem que o candidato acertou em não ir necessariamente para o debate, porque o debate é sempre deixado em segundo plano, porque o que vem em primeiro plano muitas vezes são esses movimentos que faz parte, é claro, do processo político, mas sabemos que está esvaziado ideologicamente de projetos para serem discutidos. É muito mais pelo barulho, pela emoção, pela bandeira, enfim, de ambos os lados. Aí o político vai e fala: se eu não botar o pão em circo, o povo não vem. Então sou obrigado a colocar, né? Mas é justamente isso que a gente está falando. O que você quer dizer é não priorizar. Isso, que é associado, porque se o cara não coloca também, né? Se não tem um paredão zoando lá, a galera, uma meninada vai no igual vai, esse acordo que fizeram quanto aos fogos, né? Perfeito. Não ter os fogos. E a gente até comentou, depois que passou esses dois movimentos das convenções, que incomodou bastante. Demais. Né? Então, assim, já é um avanço, né? Que ótimo, que foi de comum acordo. E a gente espera que outras mudanças ocorram, né? E que a gente possa cada vez mais notar que a população vai entendendo que a política, ela vai muito além. A gente está falando de vidas que estão em jogo através de escolhas que nós fazemos, e isso acaba refletindo lá na frente. Então a gente tem que sempre estar trazendo essa criticidade para as pessoas, e que aos pouquinhos as pessoas vão vendo: olha, não é que faz sentido, a farra é boa, mas eu posso fazer entre meus amigos, com o dinheiro da gente, esquecer um pouco essa ideia de que tem que sempre estar levando vantagem em algo. Eu quero sair para tomar uma cerveja, eu vou sentar, eu vou tomar, eu vou pagar. Eu não quero ir para um movimento para poder estar tomando cerveja que está sendo bancada por um candidato A ou B, porque sabemos que ocorre, né? E é muito mais comum do que a gente pensa, justamente. Bolt Silva. A festa do Jatobá é uma das festas mais antigas em questão de cultura, tradição que nós temos em nossa região. Todo ano a gente se diz, principalmente ano eleitoral, que Jatobá se destaca pelo termômetro onde pode sentir, mas não só por conta da eleição, mas porque é lá que reúne alguns políticos e que são também de lá. Inclusive, para esse ano, a gente teve um aperitivo a mais, já que o pré-candidato a vice-prefeito, um dos pré-candidatos a vice-prefeito, é daquela região. Jatobá, que ainda continua com seus costumes e cultura, e o que é mais interessante, nenhum dos seus povos se rompeu aquilo que é de antigo, como exemplo da missa dos motoristas e carreatas. Para esse ano, teve o aperitivo, como bem disse, do candidato a vice-prefeito, mas que reuniu gerações, diferentes tempos e anos, mas que continuou com sua cultura. Parabéns, Jatobá, por esse show.